Salmo 122, verso 1 ao 4 nos diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. O 122 é um salmo conhecido como Canto de Romagem de Davi. Nós sabemos que o cântico de romagem é como hoje, né? Algumas igrejas, eles têm aquelas romagens que saem de um lugar para outro com aqueles santos, e eles vão cantando músicas, né? Quando eles vão fazendo isso, eles vão demonstrando a alegria deles de irem à casa do Senhor. E o povo de Israel, eles tinham o costume, né, de cantarem quando estavam indo à casa do Senhor. É por isso que nós temos os salmos de romagem, os salmos que eram cantados indo à casa do Senhor. E eu quero nessa manhã, irmãos, falar com vocês sobre o culto cristão, sobre a importância do culto. O que é o culto? Hoje, quando nós olhamos para a Wikipédia, vou falar da internet aqui, a definição de culto, ela tem um significado muito ambíguo, muito amplo, e diz que culto é a reunião de pessoas que estão ali para adorar uma divindade, nos quais as pessoas se alegram, expressam a sua fé, a sua adoração, e ali choram, dançam, cantam e entregam as suas ofertas. Como se culto fosse um lugar onde nós vamos apenas para nos alegrar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Deus nos mostrando, ensinando-nos acerca do culto e como nós devemos nos portar, como tem que ser o culto ao Senhor. Nós poderíamos falar a forma como João Calvino ele entende o culto, o reverendo Hermes Steinmeier, poderíamos falar aqui de John Piper, Spurgeon e tantos outros homens que têm as suas definições, que nos ensinam que o culto tem que ser bíblico, onde nós devemos adorar a Deus por meio da sua santidade, pela condução do Espírito Santo, através da sua palavra, cantando, ofertando, confessando os nossos pecados e ouvindo a sua santa palavra. Nós podemos, irmãos, entender que o primeiro culto na Bíblia que acontece é lá em Gênesis capítulo 4, quando dois irmãos eles resolvem oferecer a Deus ofertas. Caim e Abel, Moisés diz assim: e aconteceu em um determinado tempo, no fim de uns tempos, que Caim e Abel, eles resolveram oferecer um culto ao Senhor. E neste culto eles levaram ofertas. Caim levou da sua primícia da terra, do fruto da terra, enquanto que Abel levou das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O texto diz que Deus, ele se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Aí nós falamos assim, puxa, mas por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Ainda não havia uma regra para o culto. Ainda Deus não havia estipulado como deveria ser o culto. Apenas a partir do Êxodo 19, Levítico capítulo 1, 2, 3 ao 6... Depois Deus vai se revelar e vai nos ensinar como Ele queria que nós oferecêssemos o culto a Ele. Mas aqui nesse texto nós ainda não tínhamos o modelo, o padrão do culto. Caim e Abel fazem as suas ofertas, mas Deus apenas se agrada da oferta de Abel. A oferta de Abel, que era a primícia dos animais, que representava o sacrifício que Deus logo mais iria requerer e ensinar, mostra-nos, irmãos, que nós não devemos oferecer a Deus aquilo que nós queremos, mas aquilo que satisfaz a sua santidade. Veja que mesmo Abel e Caim oferecendo um sacrifício, oferecendo ofertas ao Senhor, oferecendo em um culto a Deus, Deus não se agradou da oferta de Caim, porque ela não atendia à santidade de Deus. Mas a de Abel atendia. Então nós aprendemos aqui que o culto deve ser direcionado pela palavra de Deus, que nós devemos oferecer um culto que Deus quer que nós oferecemos e não aquilo que eu quero oferecer. Deus, ele vai se revelar ao povo. No capítulo 19 do livro do Êxodo, Deus chama Moisés e diz: Moisés,
desce e vai lá e fala para o povo se purificar. Se purificarem por 3 dias e lavarem as suas vestes, porque eu vou descer no Monte Sinai e vou conversar com você, vou te entregar a lei, mas eu quero que este povo me veja. Todo este povo vai estar reunido ao redor do monte. Eles não tocarão e nem subirão ao monte, para que não morram. Mas vai lá e fala para eles se purificarem, lavarem as suas vestes, porque eu vou falar ao povo. E no dia marcado, Deus se aproxima. E quando Deus está vindo, o monte começa a fumegar, uma nuvem densa, uma escura começa a descer, a terra começa a estremecer, terremotos, raios, trovões, e Deus está vindo e o povo fala, Moisés fala para Deus não vir, e você fala conosco, porque se Deus falar, nós morremos. Porque o povo ainda não estava preparado para se reunirem e ouvirem ao Senhor. No livro do Êxodo, capítulo 20, Deus vai falar assim, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor, o Deus que tirei vocês da terra do Egito, para que vocês me sirvam. Eu sou um Deus zeloso. Deus se revela como um Deus zeloso. E ele vai falando, vocês não adorarão outros deuses. Vocês não prestarão culto a outro Deus e nem os adorarão, somente a mim. Deus está falando, eu tirei vocês do Egito, agora vocês são o meu povo, e agora eu quero que vocês me sirvam do jeito que eu vou estipular. Vocês não se prostrarão diante de outros deuses, vocês se prostrarão apenas a mim, e apenas a mim vocês oferecerão culto e prestarão honras, e me adorarão. Quando Deus fala isso para o povo, logo mais no capítulo 34, Deus chama Moisés e diz, Moisés, fala para o povo trazer oferta, porque nós vamos construir um tabernáculo para que eu possa morar neste lugar. Este lugar vai representar a minha morada. E então o povo traz oferta e então é construído o tabernáculo. E o tabernáculo agora seria o lugar onde Deus estaria e onde o povo iria para se encontrar com Deus. No capítulo 40 do livro do Êxodo, o tabernáculo é construído, é finalizado. Nas condições que Deus coloca, olha, vai ter um lugar, vai ter o pátio, ali onde as pessoas vão oferecer os seus sacrifícios comuns. Vai ter o lugar santo, onde o sacerdote vai oferecer o sacrifício. E vai ter o santo dos santos, onde eu estarei. E quando tem o tabernáculo, ele é construído, finalizado. Moisés vai celebrar e eles veem que a glória de Deus desce. E a glória de Deus enche aquela casa, enche o tabernáculo. E desde então, durante o dia, havia uma nuvem que cobria aquele tabernáculo e durante a noite uma coluna de fogo. A presença de Deus era constante naquele lugar. Deus estava naquela casa. Isso demonstra a vontade de Deus de habitar conosco, de estar conosco. Mas era necessário que o povo se preparasse para se apresentarem a Deus, para se colocarem diante de Deus. Levítico capítulo 1, Deus diz, olha, quando pecarem, vocês irão à minha casa e oferecerão sacrifícios, holocaustos, ofertas de manjares. Tudo isso vocês trarão para purificar os seus pecados e então para que vocês tenham comunhão comigo. Davi, ele é um rei diferente dos outros porque ele viu o tabernáculo, um lugar simples, um lugar que era conduzido de um lugar para o outro, era uma casa ambulante. E ele diz assim, não, eu moro numa casa, eu quero construir uma casa para Deus. E Deus então fala, Davi, você não, mas o seu filho vai construir. E então Davi prepara ofertas, ouro, e diz para Salomão, Salomão, você construirá a casa do Senhor. E Salomão constrói, constrói o templo conforme as designações do Senhor, as instruções do Senhor. E após a construção do templo, Salomão, ele entra no templo, que representava o tabernáculo, e ele começa a orar a Deus. Oferece 22 mil bois naquele dia como sacrifício ao Senhor, em holocausto. E ele diz, Senhor, essa é a tua casa, que por intermédio do meu pai, o Senhor me designou para que eu fizesse, para que eu construísse, para ser a tua casa, para o Senhor estar aqui. E Salomão começa a orar e ele diz assim, Deus, se o teu povo pecar, se o teu povo cometer algum pecado contra o Senhor, mas se eles vierem a esta casa e aqui eles confessarem os seus pecados e te buscarem, o Senhor perdoará. Aí Deus diz para Salomão, Salomão,
eu escolhi este lugar para que o meu nome esteja aqui. Deus já não diz que ele estaria, mas ele diz para que o meu nome esteja aqui. Este lugar será conhecido como a minha casa. Porém, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus pecados e confessarem e virem aqui e me buscar, então eu ouvirei. Aqui, neste lugar. Irmãos, veja que o culto no Antigo Testamento era um lugar onde o povo tinha que ir à casa do Senhor, mas tinha que estar em santidade e tinham que oferecer ao Senhor um sacrifício conforme Deus havia exigido. E o sacrifício era um animal com 1 ano de vida, sem mancha, sem mácula, que era oferecido ao Senhor, nas condições que Deus determinou. Tudo isso representa o culto do Novo Testamento. Mas o culto tinha um significado muito importante para o povo. O texto que lemos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista está falando que ir à igreja, que ir ao templo é um motivo de alegria, é um motivo de festa. Hoje, às vezes as pessoas vêm ao culto empurradas, sem uma motivação, sem uma alegria que nos motiva a vir à casa do Senhor. O salmista diz, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 1, em Lamentações, ele começa a descrever como era. Ele diz assim, olha, agora que nós fomos cativos, agora que nós estamos presos, as ruas, as estradas que levam a Jerusalém estão tristes. Porque agora as pessoas já não vão mais enfeitadas com roupas bonitas, com alegria, com festa a Jerusalém para oferecer o culto ao Senhor. As ruas estão tristes. Isso quer dizer que ir à igreja, ir ao templo, oferecer um culto ao Senhor é motivo de alegria, de festa, de regozijo. Lucas diz que Jesus era acostumado a ir à igreja. Era costume de Jesus ir ao templo, à sinagoga. E o apóstolo Paulo, ele diz que aprendeu com Jesus a ceia, porque em um culto de ceia Jesus ministrou para os seus discípulos a Santa Ceia. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto a Deus, ele especifica quando ele escreve à igreja de Roma, uma igreja que tinha muitos judeus, ele diz, eu exorto, eu rogo a vocês, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, porque esta é a forma pela qual a racionalidade de vocês, a fé de vocês é exercida, porque esse é o vosso culto racional. Paulo diz, vocês devem apresentar-se ao Senhor em sacrifício, porque esse é o culto racional. Então quer dizer que nós temos que olhar para o Antigo Testamento, olhar para o sacrifício na cruz de Cristo, para entendermos o significado de nos apresentarmos ao Senhor no culto. O sacrifício era oferecido a Deus, havia derramamento de sangue, havia morte, mas o sacrificado, ele era entregue a Deus como uma oferta para atender uma necessidade. Nós não vamos mais ao culto ou ao templo para oferecer um animal, porque o Cordeiro de Deus já foi entregue como sacrifício perfeito. Agora, quando nós nos apresentamos à igreja, nós temos que olhar para o sacrifício do Cordeiro e nós temos que nos sacrificar, oferecermos como ele, santo, sem mácula. Isso, irmãos, nos traz a responsabilidade de, ao nos apresentarmos ao Senhor no templo, no culto, na casa do Senhor, nós temos que nos oferecer ao Senhor como um sacrifício santo, porque no Antigo Testamento Deus não oferecia qualquer tipo de sacrifício. Nós conhecemos a história de 2 homens, filhos do profeta, que quiseram oferecer o sacrifício ao Senhor. E o fogo os consumiu. Um rei, Saul, quis oferecer o sacrifício ao Senhor de forma errada. Ele não era levita, não estava consagrado para isso, não era a sua função, mas Deus o rejeitou, porque não ofereceu o culto dentro das especificações que Deus havia ordenado. No culto tem que ter entrega, tem que ter vida em santidade. Então o apóstolo Paulo diz, rogo a vocês que se apresentem ao Senhor como sacrifício, como entrega total que satisfaz a santidade de Deus, mas um sacrifício vivo, a virtude da vida. Tudo o que temos e o que somos tem que ser apresentado diante de Deus. A gente não pode deixar parte do nosso corpo lá fora quando viemos ao culto nos apresentar ao Senhor. Não, nós vamos ter que entrar na igreja com tudo o que somos e o que temos. Sacrifício vivo, um sacrifício santo,
que satisfaz a santidade de Deus. Quer dizer, nós temos que viver uma vida em santidade para chegarmos aqui e nos encontrarmos em santidade diante do Senhor. O sacrifício tem que ser agradável a Deus. As ofertas de manjares, quando eram oferecidas ao Senhor, ela subia como um aroma, como um perfume que agradava a Deus. Era uma oferta que satisfazia, que era agradável a Deus. Irmãos, nós temos que nos oferecer ao Senhor de forma agradável. O Senhor tem que receber a nossa adoração em santidade. O apóstolo Paulo diz, este é o vosso culto racional. Jesus, quando se encontra com aquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ao lado do poço de Jacó, e após um diálogo, após aquela mulher falar assim, olha, nós oferecemos o nosso culto a Deus no Monte Gerizim, porque lá é o lugar que deve se adorar ao Senhor. E Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Aqui em Jerusalém é o lugar de adorar. Mas chegará o dia que Deus não vai procurar a cidade de Jerusalém, nem o Monte Gerizim. Deus procurará homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Porque nós temos que adorar a Deus, irmãos, em espírito e em verdade, porque esse é o verdadeiro adorador. Não é a formalidade, mas é a entrega. Não é o jeito que eu entendo ser o jeito ideal, mas é olhando para o sacrifício perfeito de Cristo, do Cordeiro que foi entregue, que foi oferecido e que foi ser sacrificado por vontade própria e em nenhum momento abriu a sua boca para reclamar, mas foi entregue um sacrifício perfeito. Este sacrifício que nós temos que oferecer ao Senhor. O culto é o local onde a igreja se reúne, onde todos nós saímos das nossas casas para fazer cumprir uma agenda de Deus. Não fomos nós que decidimos oferecer um culto para Deus, mas foi Deus desde a eternidade que quis estar conosco, que quis reunir o seu povo e que falou, que nos ensinou como nós tínhamos que nos reunir para adorar, para confessar, para entregar as nossas ofertas, para ouvir a sua palavra e para ter comunhão com a igreja, comunhão com os santos. Mas para isso é necessário que nós nos alegremos. É necessário, irmãos, que quando a gente acorda no domingo de manhã, o nosso coração tem que acordar diferente, falar assim, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia que eu vou para a igreja. Ah, pastor, mas é somente no domingo que eu vou cultuar ao Senhor, que eu vou orar. Não, é todos os dias, mas o domingo é um dia diferente. A gente acorda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente vai trabalhar. Aí o sábado a gente descansa, alguns trabalham no sábado também, mas o sábado é um dia de descanso. A gente repõe as energias. Aí o domingo é o primeiro dia da semana. Nós temos que entregar a primícia do nosso tempo, a primícia da nossa vida. Então a gente acorda diferente, porque é o dia que nós vamos à casa do Senhor. Então nós temos, quando o marido fala para a esposa fala para o marido, o filho fala para o pai, ou o pai para o filho, a mãe para o filho, a filha para a mãe, diz assim, vamos à casa do Senhor. Aí nós vamos falar assim, que alegria, que felicidade que eu tenho de ir à casa do Senhor, de poder me reunir com a igreja de Cristo para oferecer um culto no nome dele ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Irmãos, é alegria, tem que ser feliz aquele que tem esse privilégio de estar na casa do Senhor, para oferecer ao Senhor um culto racional, mas um culto em santidade, um culto em vida e um culto que é agradável a Deus. Então nós temos um privilégio demasiadamente grande. Será que nós temos olhado para a Bíblia? Será que nós temos visto os ensinos do Senhor acerca do culto? O prazer que Deus tem em ver o seu povo reunido para o adorar e para o buscar? Irmãos, no próximo domingo, quando você se acordar cedo, lembre-se disso. O culto, ele é uma designação do Senhor. É o ensino do Senhor para a sua igreja, em que a sua igreja tem que se reunir em santidade para o adorar, para buscar, porque Ele está aqui. Quando Salomão constrói o templo, a glória do Senhor desceu sobre o templo e encheu aquele lugar. Quando Cristo foi sacrificado na cruz, diz a Bíblia e a história que desceu uma nuvem, tudo ficou escuro, a terra tremeu. Depois levaram o seu corpo para um túmulo, mas um domingo de manhã, quando as mulheres chegaram bem cedo para embalsamar o seu corpo, para o sepultarem por definitivo, havia 2 anjos lá e falou assim, por que procuras o que está vivo entre os mortos? Jesus, irmãos, ele ressuscitou, ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida.
pois morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Então a nossa adoração é uma adoração em vida. A nossa adoração a Ele deve ser uma adoração constante, mas uma adoração movida pelo exemplo que Ele nos deu. Morreu em nosso lugar, pagou uma dívida que nós não tínhamos como pagar, mas ressuscitou. E Pedro diz, e nos deu o exemplo para que seguíssemos os seus passos. Irmãos, nós temos uma alegria que muitos outros antes de nós desejaram ter, de oferecer um culto onde o Cordeiro de Deus ressuscitado estaria presente. Mas eles não tiveram esse privilégio, nós temos. Nós temos a presença de Deus em nosso meio, nós temos Cristo e nós temos o Espírito Santo em nossos corações que nos prepara para esse momento. Então, ao sairmos das nossas casas, lembre-se, você está indo à casa do Senhor, você está indo se reunir com os santos e Deus está lá para te receber, para receber o seu culto, que deve ser ofertado em santidade e tem que ser agradável ao Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que seja sempre prazeroso estar na casa do Senhor, oferecendo o culto ao Senhor nosso Deus. Amém.